Bom dia, galerinha! Aqui é a professora Mini Cleide e vamos para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre o que é a fotossíntese e qual é o papel do Sol como fonte primária de energia. Nossa, professora, o Sol, fonte primária de energia? Claro, gente! Nas aulas anteriores, nós vimos, quando a gente estava estudando sobre cadeia alimentar, nós vimos o quê? Que as plantas absorvem a energia do sol para se desenvolver, para desenvolver o seu próprio alimento. E a partir daí, dessa energia que foi adquirida pelo sol, ele vai distribuindo, né, pode-se dizer assim, essa energia. Quando um animal herbívoro come a planta, esse animal herbívoro está pegando essa energia que foi adquirida a partir do sol. E aí nós vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Então, nós também vamos ver como as plantas se alimentam. Esse processo de alimentação das plantas é chamado de fotossíntese. E ela vai utilizar o quê? Ela precisa de quê para fazer essa fotossíntese? A luz do sol é importantíssima. A água e o gás carbônico. A luz do sol é muito importante nesse processo porque a partir do momento que a luz do sol penetra na folha da planta, ela vai estar se unindo com a água que foi absorvida pelo caule, por isso que esse caule está azul. E aí tá azul porque é a água que está sendo absorvida e vai através do caule até chegar nas folhas. Quando chega na folha, vai se unir com a luz do sol e vai formar a clorofila, né? A clorofila é um pigmento verde que tem nas plantas. E aí, com isso, eles vão estar fazendo todo um outro processo. Vamos ver aqui mais adiante bem explicadinho. Aqui, fotossíntese. O que é a fotossíntese? Foto vem de luz, por isso que é importante a luz solar. E síntese é a produção de alguma coisa, que é a produção do alimento. Então, as plantas fabricam seu próprio alimento por meio dessa fotossíntese. E para a planta conseguir realizar a fotossíntese, como eu já falei, é importante 3 coisas, né? Que é a água, que vai ser retirada do solo através das raízes, o gás carbônico, que é absorvido do ar através das folhas, e a luz solar, que é essencial para a realização desse processo. Esses 3 unidos vão formar, né, a clorofila, que é a substância capaz de absorver a energia da luz do sol, que é encontrada somente nas folhas, tá bom? Da planta. Então, o que é preciso? Água, gás carbônico e luz solar. A clorofila é a substância capaz de absorver a energia da luz solar e é encontrada nas folhas, tá bom? A clorofila já está na planta. A água vai ser retirada do solo, o gás carbônico vai ser absorvido pelo ar e a luz solar também vai ser absorvida. Mas a clorofila já está na planta, ok? Então, aqui nessa imagem, nós conseguimos observar as setinhas vermelhas. Aqui, ela está mostrando que a água e os sais minerais estão sendo absorvidos pela planta através ou pelo caule. A água e esses sais vão vir pelo caule até chegar nas folhas. Quando chega aqui na folha, o que acontece? Acontece todo esse processo. Qual é esse processo, prof? Já vai ter a água,
vai absorver o gás carbônico, que é esse gás que nós liberamos. Nós liberamos o gás carbônico para a planta poder absorver, tá? Aí já tem a água, aí tá absorvendo o gás carbônico. E a clorofila, que é o pigmento verde que faz a folha da planta ser verde, vai absorver a energia do sol. E aí, quando tá absorvendo a energia do sol, absorvendo o gás carbônico e a água já vai estar lá através das raízes, ele vai estar, esse aí é o processo, né, de fotossíntese. Com isso, ele vai estar produzindo a energia que nós vamos usar, nós precisamos. E nesse processo, enquanto isso tudo está acontecendo, a glicose, né, a energia, você está vendo aí a setinha branca, está sendo eliminada de volta para a Terra. Por quê? Porque nós precisamos dessa glicose, dessa energia, para a gente poder sobreviver. E também você observa aí as setinhas azuis, que são o quê? O oxigênio, que a Terra, a planta não necessita do oxigênio para viver, então ela libera o oxigênio. Nós, né? Nós, seres humanos, nós pegamos, absorvemos, né? É o gás que nós usamos para respirar. Então, se nós respiramos o ar oxigênio, gás oxigênio, nós estamos absorvendo o gás que a planta está liberando. Quando a gente inspira, nós estamos absorvendo o oxigênio. E quando nós expiramos, nós estamos liberando o gás carbônico. Nós liberamos o gás carbônico e quem absorve ele? A planta, né? E aí é um processo, um ciclo sem fim. Por que um ciclo sem fim? Porque as plantas necessitam do gás carbônico para poder fazer todo este processo. E da mesma forma, nós precisamos do gás oxigênio para sobreviver. Porque se nós não respirarmos, nós não sobrevivemos. Então, é muito importante, por isso a importância de cuidar das árvores, porque se não tiver árvore, como é que vai haver esse processo? Né? Como é que nós vamos ter essa energia, essa glicose, esse oxigênio? Não é mesmo? Aí aqui, as etapas da fotossíntese, que é o que eu já falei. Primeiro, a raiz vai retirar a água do solo e essa água vai ser levada pelo caule até chegar lá nas folhas. A clorofila, ela já está, como já falei, ela já está presente na planta, principalmente onde? Nas folhas. E aí ela vai captar, ela vai absorver a luz do sol. O gás carbônico vai estar existente no ar, vai penetrar nas folhas. Isso tudo vai estar acontecendo ao mesmo tempo, tá bom? E aí a presença da luz e o gás carbônico e a água que já vai estar lá vão produzir o alimento da planta. E qual é esse alimento? A glicose. A glicose que é o alimento da planta. E essa glicose depois ela vai ser levada através do caule para todas as partes da planta, inclusive a raiz, né? E durante essa fabricação de glicose, a planta vai produzir o gás oxigênio, que como eu já falei, o gás oxigênio é o gás que nós usamos para sobreviver, o gás da nossa respiração, né? E aí, ele vai ser liberado no meio ambiente para que a gente possa estar absorvendo ele. Então, se não tivesse essa planta,
As plantas, na verdade, porque não é só uma, são várias que fazem esse processo. Se não tivesse essas plantas, como é que a gente ia conseguir respirar? Como é que a gente ia ter esse gás oxigênio para poder respirar? Não é mesmo? Por isso que é muito importante tomar conta, cuidar das plantas. Se você puder tá plantando no máximo que você puder, é ótimo, tá bom? A atividade. Consolidando o que aprendemos. Número 1. Complete as frases abaixo. A. No processo da fotossíntese, a planta absorve luz do... De onde que vem a luz do sol da planta? Que a planta absorve? B. Gás fundamental para a respiração dos seres vivos. Ele é fundamental para a respiração dos seres vivos. É aquele gás que a planta elimina. É qual? C. O açúcar produzido pela planta é utilizado para quê? O açúcar, a planta produz lá um açúcar que é produzido para quê? D. A água é uma das principais matérias-primas da fotossíntese. Por onde é que essa água entra na árvore? Ela vai entrar pela raiz, pelo caule ou pelas folhas? 2. O que é fotossíntese? A. É o processo realizado pelas plantas na produção do seu próprio alimento? É um vegetal ou é um animal? Né? Nós vimos lá direitinho o que é a fotossíntese, o que é isso aí, tá bom? 3. O que nós entendemos por clorofila? A clorofila, ela é uma planta? Ou B, é uma substância química verde presente nas folhas das plantas? Ou C, é uma planta muito utilizada na medicina? O que foi que a gente viu sobre a clorofila? 4. Podemos afirmar que os vegetais A. Nunca respiram, pois essa função compete apenas para os seres vivos? B. Respiram absorvendo o gás oxigênio da atmosfera e eliminando o gás carbônico num processo constante? Ou C. Respiram através do caule? Gente, essa questão, ela tá errada aqui, ó. Respiram absorvendo o... Em vez de ser oxigênio, aqui é carbônico, tá bom? E aqui, em vez de ser carbônico, é oxigênio, tá? Trocado, tá bom? Aqui você vai escrever carbônico, tá? E aqui você vai escrever oxigênio. Se ajeita aí. Aqui vai ser o carbônico. Olha só, minha letra tá melhorando com esse negócio, hein? Gás carbônico. E aqui vai ficar o gás Eu tenho que escrever devagar, rápido não dá. O gás oxigênio. Você arruma aí. Se não estiver arrumado, eu vou saber que você não assistiu o vídeo. Você não imagina, eu já gravei esse vídeo e o bicho não salvou. Então, por favor. Depois de arrumar aí, né? Você faz a leitura para saber qual que é o certinho, tá bom? Próximo. O próximo é até a correção, tá? Já estou com saudades de vocês.